Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje vamos na nossa devocional a João capítulo 6, versos 41 ao 59, com o tema Jesus, o pão da vida. Eu não vou fazer a leitura, você pode parar esse vídeo, fazer a leitura e daí ouvir o restante da devocional, ok? Então Jesus está pregando aqui nesse momento na sinagoga de Cafarnaum. Os líderes judeus, bem como outros galileus ali presentes, ouvem o seu ensino, mas eles reagem negativamente, murmurando, da mesma maneira que os israelitas murmuraram no deserto, antes e depois de terem sido alimentados pelo maná que Deus havia enviado do céu. Lembram disso? A ira deles, então, destes judeus agora aqui na sinagoga, tinha duas razões. A primeira por ter Jesus dito que ele era o pão. E o segundo é por ter dito que ele havia descido do céu. Os judeus não poderiam admitir alguém se equiparando a Deus, dizendo-se ser Deus. Mas Jesus já havia dito que o próprio Moisés, que era quem eles criam e diziam obedecer, é o que testemunha a respeito dele. Sendo assim, se não aceitavam a Jesus, é porque rejeitavam a Moisés. Mas os judeus insistiram com a negativa, perguntando, ali no versículo 42, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Essa, queridos, é uma outra questão a ser analisada. Eles estavam olhando para Jesus apenas como um ser humano e não como Deus. A incredulidade deles os levou à murmuração e hostilidade contra Jesus. Nos versos 43 ao 47, nós temos um importante e essencial ensino sobre a doutrina da salvação. Jesus diz que para que a pessoa possa ser salva, ela precisa ir até Cristo, crer em Cristo. Mas para que ela tome a iniciativa, então, de ir até Cristo, é necessário que antes o próprio Deus coloque vontade nela. Ou seja, para todo aquele que quer possa de fato ir ao Pai, irão somente aqueles que o Pai der a capacidade de desejar ir a Cristo. E somente esses é que farão isso. Portanto, Jesus ensina aqui que não há livre-arbítrio quando se trata de salvação. Ninguém deseja por si só e nem toma a iniciativa de ir a Cristo por conta própria. Os versos 48 ao 51, Jesus Cristo reafirma ser o pão da vida, visto ele já ter feito isso nos versos anteriores. Jesus é o alimento espiritual eterno, é o que sustenta aqueles a quem o Pai o trouxe para si. Significa intimidade com Jesus. E o resultado disso é a ressurreição e a vida com Deus eternamente. No verso 52, a incredulidade dos judeus aflorou em murmuração e discussões acirradas entre eles mesmos, pois pensavam que Jesus estava falando de comer literalmente a sua carne, ou seja, canibalismo. Queridos, esse também é o grande problema até nos nossos dias. Jesus trata das coisas espirituais e eternas, e as pessoas insistem nas materiais e terrenas. Já foi assim com a mulher samaritana, com Nicodemos, com os milhares que foram alimentados com pães e peixes, e com todo Israel, que esperava a libertação terrena dos judeus, libertação política e militar do domínio romano. Cuidemos, queridos, para que não seja assim conosco também, olharmos apenas as questões materiais, físicas desta terra, e não nos preocuparmos e buscarmos as questões espirituais, a vida verdadeira com Cristo Jesus. Que é o que ele diz no versículo 53. Jesus diz que a vida verdadeira está em crer nele como Filho de Deus, o alimento que verdadeiramente satisfaz. Aí ele finaliza nos versos 54 ao 57 que comer a carne e beber o sangue de Cristo figuradamente apontava para uma refeição. Uma refeição, no contexto hebraico, revelava extrema intimidade. Ninguém convidava um desconhecido para comer em sua casa.
Somente aqueles com quem se tinha relacionamento muito próximo eram os convidados para participar de uma refeição na casa de um judeu. E quando você é convidado a participar dessa refeição espiritual, tem a ver não apenas com a vida terrena, com o nosso relacionamento com Cristo aqui, mas especialmente com a vida eterna, com a ressurreição no último dia. Portanto, queridos, quem se alimenta de Cristo viverá eternamente. Quem não se alimenta de Cristo morrerá eternamente. Que estejamos, todos nós, no primeiro grupo. Esta é a minha oração. Que o Senhor nos abençoe. Amém.